Então hoje nós vamos falar de um assunto sobre caldeiras flamotubulares, muito utilizado em empresas que trabalham com trocas térmicas, onde utilizam do vapor o calor para que isso aconteça. Mas eu vou tratar diretamente no aspecto ambiental, tanto de caldeiras instaladas em ambientes fechados e ambientes abertos. Então nós vamos consultar a norma e depois eu faço então o comentário. Então, no item da norma NR 1342.3, quando a caldeira for instalada em ambiente aberto, a área de caldeiras deve satisfazer os seguintes requisitos. Existe 1, 2, 3, 4, 5, 6 requisitos. A, B, C, D, E, F. Mas, no tocante à questão ambiental, nós vamos aqui falar no quesito que diz respeito à questão ambiental, que é exatamente ao D. Ter sistema de captação e lançamento dos gases e material particulado provenientes da combustão para fora da área de operação, atendendo às normas ambientais vigentes. Então, também já no 13.4.2.4, quando caldeiras estiver instalada em ambiente fechado, a casa de caldeiras deve satisfazer os seguintes requisitos. Então tem lá o A, o B, o C, o D, o E, o F e o G e o H. Então aqui nós somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas nós vamos tratar da parte ambiental. Então nós temos lá no G, ter sistema de captação e lançamento dos gases e material particulado provenientes da combustão para fora da área de operação, atendendo às normas ambientais. Então, tanto para caldeiras instaladas em ambiente aberto, como caldeiras instaladas para ambientes fechados, que a norma fala da questão ambiental. O que ocorre, senhores, é que essas caldeiras, estou falando de caldeiras nessa colocação flamotubulares, que os senhores sabem que são as caldeiras que tem como, diria assim, a parte que denomina ela, a palavra flamotubular, é exatamente porque os gases quentes gerados lá na caldeira, quando da combustão dos combustíveis, que gera os gases quentes, esses gases quentes que trazem o calor da combustão, esses gases quentes circulam pelos tubos de gases quentes que estão mergulhados na água da caldeira. Esses gases quentes vão trocar calor com a água, aquecendo então a água vai para o estado de gasoso, que é exatamente
o vapor. Terminada essa etapa, esses gases quentes é o que nós chamamos então fumaça. Então, a fumaça precisa ser tratada, é o que faz referência a NR3, tanto no item referente a caldeiras instaladas em ambientes abertos, como caldeiras instaladas em ambientes fechados. Então, ela fala de forma geral, a NR3, mas deixa bem claro que essa fumaça tem que ser tratada. Essa é a interpretação, conforme atenda às normas ambientais. Então, essa é exatamente a exigência da NR3. Então, para que isso aconteça, falando diretamente ao assunto, como consultor sênior de eletromecânica e SMA, lidando com projeto de caldeiras, construção, instalação, inspeção, manutenção, operação, eu digo para os senhores que existe como periférico da caldeira equipamentos que fazem esse processo de tratamento da fumaça. Como? Logo que os gases quentes saem da caldeira, e ele sai da caldeira, senhores, pela ação de um equipamento chamado exaustor, que está fazendo a sucção desses gases quentes que nós estamos agora chamando fumaça. Então, essa fumaça saindo da caldeira tem que passar logo pelo um ciclone ou multiciclone, que vai ter a função de cessar o grosso da fumaça, o que nós vamos aí chamar exatamente de aquele particulado grosso, a cinza, literalmente cinza. Claro que tem a cinza da combustão dos combustíveis sob a grelha da fornalha, mas ainda no processo de sucção é succionado todo esse particulado, toda essa cinza. Quando chega então no ciclone, que tem como função cessar essa cinza, depois nós vamos explicar como funciona um ciclone, mas os senhores entendam que o ciclone vai retirar então a cinza, a parte grossa da cinza, que está adensada na fumaça. Agora, o ciclone não consegue tirar todo o particulado. Como o exaustor está succionando, ele succiona essa fuligem que ainda restou do processo lá no ciclone ou multiciclone. Se você usar um ciclone, é uma coisa. Se você usar um multiciclone, é uma sequência de ciclones. Você vai ter uma retirada maior dessa parte grossa da fumaça. Muito bem. Então, o exaustor fez a função de succionar toda essa fuligem, toda essa parte grossa, assim como ele fez a função com que os gases quentes penetrassem nos tubos e fizessem os passes de aquecimento. Um exaustor, antes
ele é exaustor. Depois ele sopra. Ele funciona como ventilador. O que é que vai acontecer agora? A fuligem que ele succionou, ele vai soprar a fuligem no rumo do chaminé, que vai ser o último equipamento de passagem da fumaça, daí para o meio ambiente. Então, nessa hora, o nosso exaustor sopra a saída, a entrada dele é sucção, na saída ele sopra. Então ele vai soprar agora essa fuligem que restou ainda do processo de ciclone ou multiciclone e faz com que essa fuligem passe numa cortina d'água. Então, nessa hora, a fumaça é literalmente lavada. Terminada essa etapa, nós podemos dizer então que a fumaça foi tratada, agora ela está atendendo a parte de exigência legal, porque para que a fumaça atenda à legislação ambiental, ela tem que passar por esses dispositivos, porque os poluentes relacionados com a combustão, dependendo do combustível, nós temos aí o CO2, o mais conhecido, que é o dióxido de carbono, o NO2, que é o dióxido nitroso, o SO2, temos o CO, que é o monóxido de carbono, temos o NO, que é o óxido nitroso, e o chamado particulado. Mas no lavador de gás, esse particulado, ele, quando for passar na cortina d'água, essa partícula de combustível que ainda existe, que não teve uma combustão total, vai ser umedecido e vai cair na bacia do lavador como uma lama. Então, dessa forma, nós conseguimos tratar a fumaça e nós estamos lidando com emissões gasosas. Como eu falei, que tem os poluentes. SO2, NO2, CO2, aí o monóxido NO, CO, o particulado. Então, senhores, está explicado a necessidade que a caldeira, já no processo inicial de montagem, tenha os seus periféricos para tratar essa fumaça. E que atendam às normas ambientais. Então, há necessidade de sistematicamente que se faça a medição dos poluentes, observando se os parâmetros que eu falei do SO2, que é o chamado dióxido de enxofre, do CO2, que é o chamado dióxido de carbono, do NO2, que é o chamado dióxido nitroso, o CO, que é o monóxido de carbono, do NO, que é o óxido nitroso, e o particulado, estejam dentro dos parâmetros ambientais. Os estados, existe a Secretaria de Meio Ambiente, citando o caso aqui do estado do Ceará, existe lá a SEMAS, e de forma Brasil, existe o CONAMA. Então, senhores, é patente, eu falo agora diretamente para os senhores
proprietários de caldeira, quando forem adquirir, já façam no pacote, na compra da caldeira, também os periféricos de tratamento de fumaça, no caso das emissões gasosas, como eu citei o ciclone e o lavador de gás, porque o exaustor vai ter que existir, que é para fazer a sucção dos gases, para fazer os passos no interior da caldeira, e o chaminé vai ter que existir. Isso, falei das emissões gasosas. Não esqueçam que também existem as emissões líquidas, porque a água de caldeira tem que ser tratada e existem produtos químicos para fazer esse tratamento dessa água. E ninguém pode jogar essa água para os mananciais antes de passar por uma estação de tratamento de efluentes. Assim como tem o tratamento da água na chamada ETA, Estação de Tratamento de Efluentes, tem que existir a ET, Estação de Tratamento de Efluentes, que é para que essa água retorne para o meio ambiente. Do mesmo jeito, os resíduos sólidos. A cinza, o braseiro, os senhores não podem jogar isso no meio ambiente de qualquer forma aleatória. Então fica esclarecido a necessidade das caldeiras possuírem os periféricos para tratar a fumaça e, além de observarem a questão das emissões líquidas e das emissões gasosas, que precisam também ser tratadas. Hoje, o meio ambiente está cada vez mais sendo, diria assim, atacado por emissões gasosas. Já se sabe que a natureza está reagindo a esses ataques, com níveis de temperaturas globais aumentando e tudo mais que se vê falar aí relacionado com o meio ambiente.